E como é que foi a experiência de Cleveland, especificamente? Chegar Olha, lá e participar de foi uma fantástico. prova, né, oficial com É vácuo. muito diferente, Michel, muito diferente. A gente não estava acostumado com esse formato, a gente teve que mudar os treinamentos todos. A gente treinava muito ciclismo e o ciclismo quebrava a gente para correr. Eu tinha um pedal muito forte. A gente fez um formato de treinamento para ter um ciclismo forte. E aí o que acontece? Parece que queimava tudo no pedal, para correr era péssimo, né? Eu vi poucos atletas correndo muito bem depois de um ciclismo muito forte, né? A gente se quebrava mesmo. Aí essa adaptação ela veio devagar, né? Então a prova foi muito chocante, né? O Você foi ritmo, nono lugar, é isso? eu fui em nono lugar. A prova foi muito forte, estava muito calor, eu me senti assim, senti muita dureza no ciclismo, né? E a corrida foi tranquila, vamos dizer assim, proporcional ao ciclismo, a corrida foi tranquila. Eu corri a prova toda com o Cameron Brown na época, né? Ele ainda fazia provas de olímpico, né? Depois ele migrou, eu acompanhei alguma coisa dele, ele migrou para os Ironman, né? E ele fazia fartlek na prova inteira, né? Eu corri bastante tempo com ele na prova, né? E a gente via assim que todo mundo muito chocado, porque inclusive os estrangeiros não estavam assim preparados para essa prova, eles não estavam. Eles vieram se preparar depois. Tanto que eu entendo que foi a grande oportunidade do Leandro ganhar. Olá, pessoal. Sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Continuo aqui agradecendo a todos que enviaram suas críticas, comentários e principalmente as sugestões de entrevistados através da minha conta no Instagram, EndorfinaBR, ou mesmo através do e-mail michel@endorfinabr.com. Pode ter certeza que todas estão sendo aí devidamente anotadas. E no próximo episódio, não percam, no episódio 19, eu já vou estar lançando e contando aí para vocês as novidades que eu estou preparando para o ano de 2018. E para falar agora da conversa que eu tive com esse meu convidado de hoje, o mineiro de Juiz de Fora, Leonardo Jardim Casadil, uma pessoa também que foi um grande amigo meu, uma pessoa muito sensata, um cara muito bacana. Começou a correr muito novinho, em 1981, no Rio de Janeiro. Na época ele morava no Rio de Janeiro. E logo ele começou a ter destaque, percebeu que corria legal e, por acaso, ele acabou caindo numa competição de triatlon, que foi o Golden Cup, lá no Rio de Janeiro também. E a partir daí ele não parou mais. Em 1984, ele já estava competindo aqui em São Paulo, em Caiobá. Em 85 ele participou das provas seletivas do Campeonato Brasileiro, aquelas provas organizadas pelo José Inácio Werneck, que vocês já ouviram aqui as histórias. Enfim, ele tem muita coisa bacana para contar. Ele também foi militar, participou de pentathlon, competiu pelo triatlon do Exército. Ele ingressou no mountain bike também, numa época que estava na faculdade de odontologia, por sinal. Participou aí de algumas equipes de ponta na época do mountain bike nacional. Um fato curioso aí para os mais novos no esporte, em 1995, já na seleção brasileira, ele estreou a primeira prova do triatlon a nível mundial, onde valia o vácuo, que foi em Cleveland,
onde ele fez uma excelente corrida. Aliás, a corrida sempre foi um dos fortes do Léo. Então ele conta aqui pra gente como é que foi essa prova, qual que era o contexto, qual que era a expectativa de estar participando pela primeira vez de uma prova com vácuo, que já era sim um aquecimento, uma preparação, um teste para o ingresso do triatlon nas Olimpíadas no ano 2000. Então, muita história bacana também aí do Léo. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei de conversar com ele. E é isso, pessoal. Bons treinos, obrigado e até a próxima. Corredor desde os 12 anos, este mineiro estreou na corrida do Corcovado em 1981 ao lado do pai. 2 anos depois, literalmente por conta de um acidente, largou sua primeira prova de triatlon, o Triathlon Golden Cup, em 1983, também no Rio. Pegou gosto pela nova modalidade e passou a competir diversas provas em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, chegando a fazer parte da seleção brasileira. Em 1988, já cursando odontologia em Juiz de Fora, ingressou no mountain bike, onde também fez carreira e integrou a equipe Caloi. De volta ao triatlon, em 1993, teve contato com as provas off-road, onde também obteve resultados expressivos. Leonardo participou em Cleveland, nos Estados Unidos, da primeira prova oficial da ITU, onde o vácuo foi permitido, em 1995. Para terminar, em 2003, já seguindo carreira militar, começou a praticar pentatlo moderno, que é aquela prova militar de hipismo, esgrima, natação, tiro e corrida. E ele vai contar um pouco aqui pra gente também. Para contar essas histórias, recebo hoje o ex-tenente dentista R2 e atual endo e ortodontista Leonardo Casadil Jardim. Olá, Léo, bem-vindo. Finalmente a gente conseguiu se conectar. Isso, Michel. Estou satisfeito de ter a oportunidade de falar com você. Eu acho assim, você está fazendo um trabalho admirável de reunir o pessoal antigo. A gente tem uma dificuldade, eu acho que histórica com a história, né? As coisas passam e a gente não se apercebe que elas passaram. Isso é muito importante. A gente relembrar e ver a história, como aconteceu, e a gente tem grandes atletas aí que fizeram a história do triatlon, né? É isso mesmo. Ô Léo, você começou com 14 anos a correr, é isso? Exato, eu comecei em 83, né, num acidente do meu pai, quer dizer, ele estava vindo de uma corrida rústica com o Aldo, com o Manfroy. Eles ficaram amigos, eram amigos, e o Manfroy era nosso vizinho na época, e eu não ia todas as corridas, às vezes eu ficava em casa, né, às vezes era cedo, era domingo, então eu falava, hoje eu não vou. E numa dessas vindas, eles sofreram um acidente de carro e o Manfroy teve uma fratura da bacia na época, ele estava inscrito na prova de 83. Né? O técnico nosso na época era o professor Justino Viana. Né? Eu me lembro dele porque ele foi naquela primeira prova que o Alexandre foi ao Havaí e tudo, ele preparou o Manfroy para viajar para o Havaí. Então ele esteve presente, inclusive naquela ida do Alexandre, quando o Alexandre foi, acho que com uma namorada na época, eles eram novos também, né? E acho que ela também competiu a prova. Então, em 1984, não é isso? Foi 84, exatamente. Eles estavam fazendo essa preparação, então eu tive lá na casa do Alexandre, na época, eu não sei nem se o Alexandre se lembra disso. Era o Alexandre, o Dolabella junto na época, então eu assisti um pouquinho dessa questão Ironman, apesar de eu não ter participado. E com o professor Justino, eu tive o convite de correr a prova de 83, que na época eram poucas provas, né? Foi a primeira, depois teve só no outro ano, e a gente tinha na época também Caiobá. Caiobá já vinha uma vez por ano, então tinha Caiobá, depois teve a USP, então eram pouquíssimas provas que a gente tinha. Né? Esse triatlon em 83 não foi o triatlon Café do Brasil lá no Rio, foi esse? Esse foi 82, né? Esse foi 82 ou foi... Não, 82 foi a Corrida Alegre, e depois não. Em 83 o Werneck também organizou esse... Bom, então foi um triatlon depois do... Foi dezembro, foi do Café. Golden legal. Cup, depois virou Golden Cup Lubrac, se eu não me engano. Isso, Tá. E, bom, e aí você disse que não ia toda a corrida com o teu pai, você ia torcer e assistir ele, não é isso? Não, eu ia correr com ele. Você já ia correr com ele. Quando eu não ia, eu ficava em casa. Entendi. Nessa época eu não treinava, eu ia competir. Né? Certo, só ia participar. Eu só ia participar.
né? E Legal. ficava ali um segundo na faixa etária, um terceiro na faixa etária, às vezes ganhava a faixa etária, como aconteceu com a corrida do Corcovado, né? Eu já vinha correndo um pouco quando nós fomos. Eu falei Corcovado porque foi assim, foi uma primeira saída que a gente fez, e muita subida, é uma coisa, né? Aquilo não acabava, né? Na época era novo, né? E é uma prova muito, muito marcante, né? Então, de vez em quando a Claro, gente sem saía para dúvida. fazer provas, né? Legal. E aí, com esse acidente do Aldo, e enfim, e o teu pai não teve grandes consequências, né? Não, não, só O Aldo teve porque bateu do lado esse... dele, ele ficou, inclusive ele era Coitado. patinador na época e ele não queria parar, então ele foi nadar e ele foi nadar, ia nadar fraturado. Aí vem as histórias dele, que a gente se lembra que a gente treinava muito juntos, sabe? Nessa época eu treinava muito com ele. Aí você foi pro triatlon e você já sabia o que era triatlon? O professor E Justino... já sabia, porque Ah, eles já tá. estavam. Bem, no convite não, fiquei sabendo. Ele falou: não, não quer participar, porque é uma prova que está nova no Rio, o pessoal vai nadar em Barra de Guaratiba. Aí ele me apresentou a prova. Quando ele me apresentou a prova, eu só aprendi a nadar. Eu nunca tinha nadado na época acho que era 1.800 metros, né? Mas eu nunca tinha nadado 1.800 metros na minha vida. Eu fui nadar nos treinos, para chegar lá e nadar, né? E você já nadava, assim, Muito, esporadicamente, né? muito pouco. Eu Entendi, corria, né? Muito pouco. entendi. Eu tinha uma bicicletinha que era uma Peugeot francesa, né? Eu comecei com essa bicicletinha, né? Depois eu vim a ter uma Vitos, né? Aí competi com a Vitos muito tempo depois e com a Peugeotzinha também eu competi bastante no começo, né? Tá certo. E sofria Legal. para sofri para fazer a prova, né? Eram longas as provas, né? Não tinha nem a Não prova tinha olímpica, short, né? não tinha só nem olímpico. As provas eram maiores, né? Eram maiores, né? Exato. E você lembra, Léo, apesar de fazer muitos anos, assim, qual foi a sensação? Primeiro a expectativa, né? Como é que foi essa preparação? Enfim, se você puder contar pra gente aí como é que eram mais ou menos os seus treinos, a sua rotina de treinos. E depois, claro, a expectativa de participar da prova e a sensação de cruzar a linha de chegada de uma coisa que era tão nova e, como você acabou de dizer, que era longa, né? O que A acabava gente se sim, tornando difícil, pelo menos para os padrões da época, né? exato. Eu sentia assim as provas longas. A gente não fazia grandes treinos. O que eu fazia na época era correr, era o mais fácil. Então saía todos os dias eu corria, né? Tanto que a minha dificuldade da corrida ela veio depois com a vinda do Leandro e do Manzan correndo muito forte. Eu comecei a ter dificuldade às vezes com o pessoal daqui. E quando a gente começou a competir fora, também dificuldade na corrida. No início não, as minhas corridas eu era muito magro, né? E eu tinha hábito de correr todo dia. Então, os resultados eram assim. Aqui no Brasil, depois e no começo também, eu corria muito bem, né? E correr a 4 por quilômetro naquela época era uma coisa assim. Ninguém corria 4 por quilômetro, ninguém corria 3,50 por quilômetro. Era mais lento, né? Era uma corrida bem lenta, né? Inclusive, quem corria forte na época já, um pouco mais forte, era o Alexandre, né? Fora o Alexandre, todo mundo corria ali os 10 km para 46, para 44, com 43 minutos. Eu batia meus 42 minutos ali, né? Mas porque sempre corria. Os treinos de ciclismo e de natação eram treinos assim, a gente andava no máximo 60 quilômetros, a natação era 1.000, chegava, nadava 1.000 metros, nadava 1.500 metros e ia embora. Era um negócio bem pequeno na época, né? Depois é que a gente começou a receber os livros, quando o professor chegou do Havaí, ele chegou com os livros, né? Naquela época, né? Comprou os livros que tinha, eram as referências, né? Mark Allen, Dave Scott, né? Sim. Scott Tinley, Scott Molina, e os caras já estavam escrevendo, né? Os técnicos já estavam escrevendo, e ele chegou, eu lembro perfeitamente, ele chegou com essa bibliografia aí, com esses livros, e ele falou assim, mas isso é impossível, como que a gente vai fazer assim, pedalar 80 quilômetros, depois correr 15? E o pessoal achava isso aí assim, Que legal, eu cara. olhava isso e falava, pô, não vou conseguir fazer isso, não tem como, né? Inclusive eu sim, me sentia assim. Depois é que eu comecei a nadar mais, né, e pedalar mais. Mas, por exemplo, esse histórico do Armando, da Fernanda, do Manzan, assim, de treinamentos maiores, eu vim até depois, né? Mesmo assim, menos do que eles treinaram, né? Legal. E você cruzou a linha de chegada, né? Provavelmente sofreu Sofri muito, bastante, né? enfim.
Isso. E aí como é que foi, assim? Você cruzou linha de chegada e pensou, puxa, quero experimentar de novo, quero treinar mais. Aí nós começamos, a gente tinha uma equipe de corrida aqui e essa equipe tinha um grupo que era de triatletas. Então nós éramos assim, 5 pessoas, né? Então, tinham 2 estudantes de medicina que corriam, né, na época, um foi para o Rio de Janeiro, outro foi para o exterior, e até hoje ficou isso. Então o pessoal acho que marcou. Então esse pessoal ainda tem uma experiência com prova e tudo, né? Porque todo mundo que passou não se esquece, né? O filho do Manfroy era pequeno na época, o Rodrigo. Depois, o Rodrigo hoje é médico também, depois voltou começou a competir, né? Hoje ele é médico, acho que ele não compete mais, mas ele, quer dizer, isso vai marcando, né? O Marcos Alá, que na época era jovenzinho também, muito novo, né? Um pouco depois, né? O Rodrigo começou, viajava com o Manfroy, a gente viajava, às vezes, a gente tinha um patrocínio da Paraibuna de Metais, então a gente ia de Kombi, fazia as viagens. Ele dava uma Kombi e a equipe toda na Kombi, né? Depois começou em 85 as provas do Werneck, que a gente falava seletivas do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se isso. Então a gente ia de 15 em 15 dias para a Barra de Guaratiba para competir, né? Assim, conheci o Vanderlei Zangelmi lá, a gente então sempre teve contato ali. Aquilo ali aproximou muito o pessoal de Belo Horizonte. Depois veio o Caio Wagner, veio o Tony, né? Veio o Tomás, que veio a ser presidente da associação. Na época eles não tiveram como montar uma federação, montaram a Associação Mineira, né? E esse pessoal todo, o Bernardo, né? Esse pessoal todo, ele se encontrava no Rio com o Werneck, com a prova do Werneck. O Rio naquela época, enfim, até na época que eu comecei a praticar triatlo em 88, ele era o centro do triatlon no Brasil, né? Assim, havia prova em outras cidades, mas o Rio de Janeiro era a meca, né? Era onde tinham os melhores atletas, onde o nível das provas era melhor, enfim. Eu não sei a data das provas do Armazém do Esporte, mas eram algumas provas, né? Eu acho que eram 5 provas no ano. Depois a seletiva do Werneck era de 15 em 15 dias, era muita prova, né? Então isso aí fazia a gente tá treinando. Depois Belo Horizonte também trouxe algumas provas, e as provas de Belo Horizonte eram muito legais, porque o asfalto era muito liso, né? E era uma prova meio que de descida, né? Então eram provas assim, nadava na Lagoa dos Ingleses, água muito gelada, mas muito liso. Que era o triatlon das montanhas, né? Triatlon das montanhas, 1986. Eu lembro aí de uma prova bem legal que a gente fez lá. Eu participei de uma dessas em 88 também, um dos primeiros triatlons. Como é que descia, era um decidão. Exato. E era veloz a prova. Né? Depois eu lembro do Tony descendo sem as mãos para ficar mais aerodinâmica numa posição com as mãos para trás. Exato. Estilo super-herói, louco da vida. Eu lembro disso também. De vez em quando a gente treinava. O pessoal de Belo Horizonte vinha para cá, às vezes a gente ia para lá também para treinar com eles. Eles tinham a estrutura do Minas, né? A natação do Minas muito forte. O pessoal agregava ali aquele espaço de natação. E assim, grandes técnicos de corrida envolvidos também. O Maron, que era Belo Horizonte, que era o técnico do pessoal da época. Aqui em Juiz de Fora, o professor Justino, depois deixou o filho dele e o pessoal da corrida junto conosco aqui. Quer dizer, o Geraldo de Assis, que foi quinto na São Silvestre. Depois veio o Ronaldinho da Costa, a gente acompanhava esse pessoal de perto. A Viviane Anderson, né? A Viviane, as rústicas aqui, mais para frente um pouco, depois era assim... O desafio era chegar na frente dela, né? Correr um 10 mil para 32 nas provas, às vezes uma prova acidentada, para um 31 e alto nas rústicas, era assim, o desafio chegar na frente dela. Né? Então, volta e meia eu estava correndo junto com ela nas provas. Né? Então, agora voltando um pouco, você estreou na maratona, inclusive do Werneck, com 15 anos, né? Com 15 anos. Na verdade, eu fui assistir, porque essa equipe que a gente começou... tinha o pessoal mais velho, né, que foi correr, e meu pai ia correr a prova. Eu fui assistir o meu pai e chegaram com 2 inscrições por causa da camiseta, e eu fui convidado. Quer dizer, eu corri com outro número, botaram um número lá para eu correr e eu falei, então eu vou correr, e fui, e sofri muito também. Você tinha facilidade na corrida, mas eu suponho que você não treinava nem perto do treino necessário para uma maratona, né? Até porque com 15 anos. Isso, uma corrida longa era uma corrida de 12, 14 quilômetros no máximo.
Depois é que eu vim correr mais. Mas corria E aí, todo você dia. terminou direitinho? Terminei quebrado. Para descer, quebrado. Para descer o meio-fio era uma tristeza, né? Se treinado já é difícil. Não, é Sem horrível, treinar, né? então, com 15 anos, mesmo com 15 anos, né? É horrível, né? Muito ruim. Para subir uma escada, para fazer qualquer movimento, era muito ruim. Eu me lembro disso. Ô, Léo, você também aí em Minas, enfim, nessa tua equipe aí e tal, você também era dessa escola de quanto mais treino, melhor? Né? Como provavelmente vocês viram nos livros que o Justino trouxe lá do Havaí, dos Estados Unidos e tal. Michel, os treinos eram grandes, mas não era isso tudo. Não é isso, por exemplo, que o Armando fazia, não é isso que o Alexandre fazia. Por exemplo, o Alexandre me contou uma história que ele estava com Ornelas, que eles deram a volta eles subiram para as prateleiras no Agulhas Negras ali. Ele fez uma volta lá de Itamonte para Dutra, que eles andaram não sei quanto de mountain bike. Isso aí eu nunca fiz, né? Eu não fazia. Né? E depois eu treinei com alguns técnicos aqui, treinei com o professor Justino, treinei com um técnico daqui chamado Iedo Júnior, depois eu vinha treinar com o Lauter. Quando eu comecei a treinar com o Lauter, o estilo de treinamento dele não era um treinamento assim gigante igual o pessoal fazia, né? Eram treinos menores. E o Armando e o Ornelas, quer dizer, eu estou falando deles, mas depois eu acho que eles podem complementar isso. Eles tiveram uma época do Marcelo, né, quando o Thiago começou a competir aqui, que o Thiago também foi treinar com o Marcelo, que era só pancada. Os treinos eram fortes, eram curtos. Eles tiveram esse tempo de técnico que gostava de treino curto também. Por exemplo, o Thiago às vezes chegava aqui, saía para fazer uns 50 quilômetros estourando no pedal e acabou o treino. Ah, bacana, isso eu também não sabia não, o Armando eu acho que não vale falou, vou perguntar pro Marquinhos quando ele estiver aqui conosco. Eles vão falar melhor, né? Eu acho que foi o Marcelo, porque tiveram uns 3 técnicos aí envolvidos. Então, tiveram alguns técnicos, teve um deles que era só velocidade. Então, eu peguei por causa do Thiago, mas eu segui muito tempo com o Lauter. Depois eu troquei de novo, aí eu fui pro esquema do Cali e já é diferente, mais volume, né? E isso bem mais próximo, assim, bem mais distante desse começo, né? Exato, bem mais distante desse começo, foi depois de 2000, né? Ah, legal. Bacana. E fala um pouquinho aí da tua carreira até chegar em Cleveland, nessa prova inaugural aí com o vácuo em 1995. Pois é. Você teve aí destaque aí em algumas colocações, em algumas provas que você me passou. E como é que você chegou aí em Cleveland? Conta aí um pouquinho pra gente. Pois é, eu comecei a fazer as provas de triatlon e quando eu entrei para a faculdade em 88, eu tive dificuldade com a questão de tempo. Então, naquela época, apesar de todo mundo ser muito competitivo, a gente não tinha tanta gente competindo. Quer dizer, eu entendo que hoje, no mundo, as pessoas andam mais rápido, mas não são tantas pessoas assim, apesar de ter muita gente praticando esporte, né? E aquela época era pouca gente, né Michel? Então eu fazia... Perto de hoje, então, exato, era pouquíssimas pessoas. A gente conhecia todo mundo que estava na prova, né? Exato, conhecia todo mundo. A gente chegava e treinava 3 vezes por semana. E a equipe de mountain bike da cidade de Juiz de Fora era uma equipe forte. Eu andei o tempo de faculdade praticamente todo, eu fiquei sem o triatlon, porque eu estudava de manhã e à tarde. Então não cabia, não tinha tempo, né? E depois que eu acabei a faculdade, que eu entrei para a equipe da Caloi, eu tive uma fratura de clavícula aqui em Juiz de Fora. Veio um campeonato brasileiro de mountain bike para cá, porque a equipe de mountain bike daqui era forte, que era o Miguelzinho Giovannini, eu treinei muito com o Miguel, o Thiago na Júnior, eu na cadete, o Thiago é mais novo que eu, né? Foi falecido, né? Mas o Thiago, eu tinha, sei lá, 21 anos, o Thiago tinha 15 anos. O Thiago começou a primeira prova de mountain bike que ele fez, nós viajamos juntos, ele foi comigo, né? E a gente veio crescendo. Aí a Transherculano, que é uma transportadora aqui de Juiz de Fora, montou uma equipe. Então, às vezes, a gente viajava de ônibus. Eles locavam um ônibus da Transherculano, locavam um ônibus para o pessoal viajar. E assim o mountain bike veio crescendo na cidade a ponto de chamar atenção nas provas. Inclusive, as provas da Renata Falzoni, a gente corria as provas, ganhava as categorias quase todas, né? E ela era a Copa House Chic na época de mountain bike.
Isso, famosa, né? Exato, Famosa e essa eram Copa aí. provas lindas. As provas, a Renata escolhia a dedo os percursos, né? Coisa que depois o pessoal do Xterra começou a fazer. Começou com o próprio Vanderlei, né? Na primeira prova que eu me lembro foi a que ele organizou. Eu te mandei a medalhinha, a imagem da medalhinha dele. Depois veio o Pedro organizando, e até depois chegar o Bernardo, né? De Niterói. Exatamente. O Bernardo Mas, organizando. mas, mas, mas você acabou não falando aí da tua carreira de Pois é. triatlon até O que aconteceu? 1995. Fala aí um pouco pra gente. Acabei a faculdade e fraturei a clavícula aqui em Juiz de Fora, num campeonato brasileiro. Nesse tempo eu acabei parando. Aí eu conheci o Lauter através de um amigo também falecido, através do Xuxa, que era do Rio de Janeiro, né? E começamos a fazer um treinamento, né? A Comecei distância, né? Você praticamente do zero de em novo, Juiz de Fora à e o distância. Lauter no E Rio. era um desafio, porque era tudo telefone na época, né? Não tinha internet. Exatamente. Era difícil esse negócio aí. É bom lembrar aí os ouvintes mais novos Isso que não aí existia, houve um período nas nossas vidas que não existia isso internet. era uma loucura. Era um negócio assim, e era louco. Aí o que aconteceu? Em 1994, eu fiz uma preparação. Ele fazia uma base no mês de janeiro. A gente fazia um circuito que a gente corria ali quase 3 horas no circuito. Ficava mais lento no começo do ano. E me preparei para fazer essa prova de Vila Velha, de Vitória, desculpe, do Brasileiro de Vitória. Então já cheguei muito preparado nessa prova. Tive um problema enorme, porque na época eu tive um patrocínio da KHS, do pessoal do Rio, na época, e eu não tinha, era aquele quadro meio ovalado, a gente não conseguia adaptar o suporte de garrafinha d'água. Então eu corri a prova sem água no ciclismo. Eu cheguei Meu passando Deus do mal para céu. correr. Né? Na época, nadei muito bem com Miyashiro, né? Com Miyashiro na natação, próximo ali, né? Aí era Miyashiro, Paulo Guimarães, Leandro, José Miguel Dora. Não sei se você conseguiu algum contato com o Miguel, tem muito tempo que eu não Não, falo. ainda não. José Miguel Dora e Emerson Gomes. O Emerson também estava. Grande Né? Emerson. Tô Tive com perdendo ele gente ontem. aí, né? Mas aí a gente pedalou nesse grupo, o Paulo abriu, ele pedalava muito forte naquela época, eu também estava pedalando bem, o Leandro abriu um pouquinho, eu fiquei logo atrás, em terceiro, né? E comecei a ficar um pouco por causa da sede, né? Tava muito quente. Aí descemos para correr, o Paulo corria mais devagar na época, o Emerson chegou a passar por mim também, que eu estava quebrado de sede, e depois eu fiz uma boa corrida já, fiz um segundo, né? Foi uma boa prova, né? E E depois. isso te deu o direito de participar da seleção brasileira, da prova da ITU, ou isso não tem nada a ver Não, ainda? isso aí o que acontece? O que eu entendo? O Marcos Paulo ficou meio que de olheiro do pessoal. Ele já sabia ali as classificações, como é que estava. Eu tentei o primeiro ano, que foi 93. Eu fui para o Mundial na faixa etária. Eu tentei e não consegui, né? Que foi, Entendi. que foi a prova que o Manzan falou que o Manzan fez a melhor corrida. Ele não falou isso na entrevista dele. Foi a melhor corrida. Brinquei com ele. Manzan, você fez a melhor corrida, cara. Correu melhor que todo mundo naqueles. Acho que tinham 5 mil pessoas lá em na Nova Zelândia, né? E ele acho que ele ganhou o Júnior, né? E fez a melhor Isso, corrida da ganhou. prova. Isso, e a gente sofreu lá também. Tava muito, muito gelada a água. Foi a primeira água gelada que eu peguei em prova, assim. A gente pegou uma água lá a 9 graus, né? Tava Meu Deus do geladíssima a céu. água. Horrível. Mas já tinha roupa de borracha, enfim. Mas não é péssimo. Mas não, É muito ruim. É muito ruim. A gente muito frio assim é ruim, mesmo com roupa de não borracha, né? tem, não tem como. Até com touca térmica é muito ruim, né? Aí foi uma prova legal, né? Esse mundial, mas eu estava falando de Vitória, né? A Vitória foi uma satisfação, né? Aí abriu a oportunidade de estar correndo com a elite na época e o Marcos Paulo foi convidando o pessoal que estava andando na frente, né? Era sempre ali os 6 primeiros ali, né? E os primeiros júniores, né? A gente viajava em uma equipe ali de 12 pessoas, 10 pessoas sempre, né? E cada um com as suas características e o Leandro Manzan se destacando sempre nas corridas, né? Correndo muito. Isso aí se Como sempre. perdurou, né? Até, se eu não me engano, final de 96. Final de 96 a coisa parou
para depois retomar só no ano 2000, aí já com o Carlinhos, já presidindo a confederação, mudou tudo, né? E como é que foi a experiência de Cleveland, especificamente? Chegar Olha, lá e participar de foi uma fantástico, prova, né, oficial com vácuo. muito diferente, Michel, muito diferente. A gente não estava acostumado com esse formato, a gente teve que mudar os treinamentos todos. A gente treinava muito ciclismo e o ciclismo quebrava a gente para correr. Eu tinha um pedal muito forte, porque a gente fez um formato de treinamento para ter um ciclismo forte. E aí o que acontece? Parece que queimava tudo no pedal, para correr era péssimo, né? Eu vi poucos atletas correndo muito bem depois de um ciclismo muito forte, né? A gente se quebrava mesmo. Aí essa adaptação ela veio devagar, né? Então a prova foi muito chocante, né? Você foi nono lugar, é isso? Eu fui nono lugar. A prova foi muito forte, estava muito calor, eu me senti assim, senti muita dureza no ciclismo, né? E a corrida foi tranquila, vamos dizer assim, proporcional ao ciclismo, a corrida foi tranquila. Eu corri a prova toda com o Cameron Brown na época, né? Ele ainda fazia provas de olímpico, né? Depois ele migrou, eu acompanhei alguma coisa dele, ele migrou para os Ironman, né? E ele fazia fartlek na prova inteira, né? Eu corri bastante tempo com ele na prova, né? E a gente via assim que todo mundo muito chocado, porque inclusive os estrangeiros não estavam assim preparados para essa prova, eles não estavam, eles vieram a se preparar depois. Tanto que eu entendo que foi a grande oportunidade do Leandro ganhar, né? Porque o Leandro corria muito bem e os caras não tinham muita noção ainda, a gente não tinha muita noção do que era isso. Isso aí sedimentou num ano. O ano seguinte já foi outra história. Né? O pessoal E o andando Leandro aí muito nessa época deve ter corrido para baixo de 31 ou perto por aí, de 31 por aí, 31. né? Eu acho que ele Que eram os bateu. tempos, que eram os tempos os melhores tempos do Manzan, né? Exato, exato. Foi isso mesmo. Né? E você se adaptou? Você gostou dessa mudança? Eu demorei, Michel, porque eu pedalava muito forte e descia cansado. Eu tinha muita facilidade de pedalar, mas aí descia, corria, quebrava na corrida. Né? Eu tinha muita facilidade para nadar, amava nadar, ainda amo nadar, até hoje eu gosto muito de nadar, e gostava de pedalar forte. Depois de um determinado ponto, eu não sentia mais dificuldade com o pedal e com o ciclismo. Né? Era difícil assim pegar um ciclismo muito sofrido, né? Mas no início foi muito duro, essa prova foi duríssima, né? Muito quente, né? Para os estrangeiros também muito quente, então tinha cara passando mal, né? É muito duro, mas E você chegou a participar de outras etapas do circuito? eu fiz Japão, né? Fiz as provas do Japão, não fiz colocação. Gamagori, né? Que também é onde o Leandro e o Gamagori e Manzan foram. que assisti isso aí tudo, né? Legal. Mas você participou? Participei. Tá bom. Né? Participamos de Bermuda. Foi o tempo que nós viajamos mais. Foi quando a CB3 tinha um patrocínio do Indesp e a gente viajava de 2 em 2 meses. Então teve muita prova. Nós fomos para o Chile, para Tongoy, competir lá. Nós fomos para... Teve Ilhéus, né? Por 2 edições de Ilhéus. Que também o Manzan acho que ganhou, né? Exato. O Manzan ganhou. E teve mais prova, né? Eu me lembro aqui dessas provas aqui, mas a gente viajou mais. E viajava muito no Brasil também, nos campeonatos brasileiros, né? Claro. Fortaleza, né? E Camboriú, né? Eu participei daquela prova de Camboriú também, né? A prova do Leandro e Manzan correndo juntos, né? Assim, quem corria, eu corria muito com Cata Preta, a gente corria muito pareado, assim, muito junto, com ele e com o Max. O Max teve uma época que correu melhor do que eu, depois eu corri melhor. A mesma coisa o Armando, só que o Armando veio de um outro tempo, ele não pegou muito essa seleção. Né? O Armando ele começou a... O Armando assim, foi um pouquinho anterior, começou um pouco antes, né, do que vocês. Não, eu comecei a competir junto com o Armando praticamente. Ele veio de 6 meses tá certo, antes. Mas ele não pegou certo, a seleção, assim, como nós pegamos, ele não pegou. O Armando começou a correr Troféu Brasil, tinha um grupo que corria Troféu Brasil e um grupo corria com a confederação fazendo essas viagens. Separou um pouco. Exato. Provavelmente por conta das polêmicas aí envolvendo Calazans e tudo mais, exato, né? Exato. Eu lembro disso.
Tá. Ô, Léo, e qual prova foi a mais marcante hoje aí que você pode dizer, né? Que você olhando aí para trás pode recordar assim, o que você acha? Qual foi a prova que foi mais bacana e por quê? Assim, qual foi a melhor experiência ou a pior que te marcou mais? Olha, E por quê? As provas do circuito, elas marcavam muito porque era muita gente no ciclismo, a gente não estava acostumado, a gente andava em pelotões pequenos, né? Aí chegava lá, dava aqueles pelotões gigantes, assim, andando a 50 por hora. Uma das provas mais marcantes que eu fiz foi Cancún, né? Eu fiquei preso na natação, saí com o Mansur da água, o Mansur gritando, o Galinde está vindo, o Galinde está vindo, eu ainda estava com pedal forte, se eu não me engano, eu fiz um terceiro pedal da prova. Né, que pedalei legal. com o Galinde, cheguei lá quebrado, destruiu minha prova. Né, mas fui embora, né, andando a 50 por hora, olhando o Catai de vez em quando a 56 Esse Galinde pedalava muito, meu Deus do céu. E assim, e algumas outras provas, algumas provas da USP também eu fiz assim, muito chocantes. Teve uma prova da USP que eu fiz um terceiro também, foi muito marcante para mim. Tinha um gringo, eu não me lembro o nome dele. Né, o Galindes venceu, ele foi segundo, eu fui terceiro, o Ornelas foi quarto. Né? Eu não sei se foi o Ricciello, agora eu fiquei em dúvida. Né? E as provas militares também, viu, Michel? Depois eu comecei a correr as provas militares. A primeira prova que eu fiz, que foi o Otepää, foi na Estônia, foi uma prova muito legal, porque eu fiz uma natação muito forte, né? E eu saí junto com o Marco Albert da água. Né? E os caras se assustaram por causa da natação minha. A gente estava estreando no triatlon militar e eu fiz, se eu não me engano, um 9º lugar também. Né? Bacana. Então foi muito marcante. Quem que foi esse Marco Albert? Eu não conheço, desculpa Albert aí minha ignorância. Ele foi uma das natações mais fortes, inclusive numa das Olimpíadas ele nadou na frente com os caras. Né? Mas ele era militar também? Ele era estoniano, ele era da Estônia. Né? Ele foi militar também. Né? E os franceses também eram muito fortes nessas provas, eles todos militares, os caras famosos militares, sabe? Né? O Sylvain Daudet, né? O Polar foi militar, né? Então tinha contato com esses caras. Né? Por curiosidade, né? Não sei se os ouvintes ou todos os ouvintes sabem, mas o triatlon, até um tempo atrás, ele era, ou pelo menos nessa época, ele tinha sempre as categorias militares, mesmo nas provas, né, as provas que nós civis participávamos, né? Então, até hoje no Havaí existe categoria militar, né? No Havaí aí do ano passado ainda eu vi nos resultados que existe a categoria militar. Eu não sei, para ser sincero, eu não sei como é que é hoje, mas eu acho que isso acabou se perdendo aí, pelo menos no triatlon brasileiro, né? Vila Velha, eu acho que eles mantiveram, né? Porque é uma prova organizada pelo Exército, então tem a categoria militar. O Nubio fez categoria militar também, não fez? Eu tenho a impressão. Agora eu não sei, vamos perguntar para ele. Mas enfim, acho que é válido e como o triatlon é praticado, né, pelos militares e o Exército, pelo menos aqui no Brasil também participa e alguns atletas de ponta. Eu acho que isso é uma categoria que devia ser sim, mais divulgada e estimulada, claro, para trazer mais adeptos para o nosso esporte. Né? Exato, as Forças Armadas, né? Tem a Comissão Desportiva das Forças Armadas, aí, a CDMB, e o pessoal tem bons atletas aí. Tem colegas aí de Pirassununga competindo, tem os militares fortes, inclusive. E você acabou sendo pentacampeão militar e participou em 6 mundiais de triatlon, é isso? Foi de 2002 a 2007, né? Que legal, meu. Eu participei de 5, eu ganhei 3. Eu perdi duas provas. Eu perdi a última pro Book, pro Kelmerson. Né? Eu já estava praticamente parando. Quando eu comecei a diminuir os treinamentos, eu não pedalava mais, Michel. Eu comecei a correr muito. Eu descobri que valia a pena correr mais do que pedalar. Então saí para correr 2 horas, 3 horas e fazia uma Nessas provas militares é a mesma regra da ITU? É a mesma regra da ITU. Então valia vácuo aí já nessa altura igualzinho. E tudo mais. Começou em 2002 para nós. E quantas pessoas que largam mais ou menos no mundial de triatlon, né, militar, no mundial militar de triatlon? Olha, acho que umas 60, 70 pessoas no máximo.
Entendi. Eu não me lembro ao certo, não, mas é por aí. Não são provas muito grandes. Mas é aquele formato ITU mesmo, né? Eu creio que Uhum. seja até hoje mais ou menos isso, né? Entendi. Legal. E são provas. Agora fala um pouco da tua época do mountain bike, cara, da equipe Caloi, que você competiu essas provas que você falou da Renata Falzoni e tal. Pois Como é. é que surgiu aí o mountain bike pra você? Pois é, eu era muito amigo do Miguel, e o Miguel correu triatlon também, Giovannini, sabe? Ele começou competindo triatlon, então a gente treinava junto, só que o Miguel nadava mal, né? A gente pedalava junto, ele nadava mal e eu corria melhor que ele também, né? Então tinha esse contato. Quando começou, o pessoal não tinha as mountain bike no Brasil, o pessoal começou a correr com bicicleta com aquela bicicletinha sem marcha de tipo BMX, né? Então as Sim. primeiras provas que o Miguel fez, ele fez com BMX. Então, eu vim acompanhando isso, né? E tive a oportunidade de ganhar uma bicicleta do meu pai na época, uma mountain bike, e comecei. Quando a bicicleta chegou, era aquela dificuldade de material que a gente tinha, né? E quando eu ganhei essa bicicleta, eu comecei a fazer os treinos. Aí comecei a andar com o Miguel, o Thiago, como estava começando a andar também. Então a gente começou a reunir o pessoal para andar, que era uma E de... novidade. Claro, é. E aí tinham as provas, sei lá, provavelmente aí mesmo A gente em tinha a Minas, né? Federação do Rio. Minas Gerais não tinha, a gente ia para o Rio competir, né? Era o Ah, então o comandante Marco Ripper começou Borges. com provas de mountain bike, né, no Brasil. Ele vai contar essa história aí quando ele estiver aqui Isso, conosco. o comandante, era o presidente da confederação, era o comandante Borges. Então tive contato com algumas pessoas, com o pessoal do ciclismo, com a Ieda Botelho do Rio, né? Com a Renata Osório daí de São Paulo. Então competi Sim. com a Renata, era da minha equipe, a Renata, a Ieda era da minha equipe, o Mazaron foi da minha equipe, quer dizer, eu corri uma prova em Angra dos Reis, que o Mazaron estava voltando a correr mountain bike, né? Eu vinha conhecer o Mazaron lá na prova, não era Calói ainda. Depois ele veio a ser chefe de equipe, né? O Jamil Sueden também aí de São Paulo, a mesma coisa, né? Grande ciclista, né? Entrando para o mountain bike. O Salvador de Abreu também, né? Peguei o Salvador é falecido. Não sei se você conhece esse pessoal, né? Não, todos esses que você falou, sim. Esse último que você O acabou de mencionar que Salvador, não. a Calói Salvador. contratava ele para ganhar prova. Algumas provas a Calói contratava ele para andar forte nas provas, né? E ele era um atleta forte, né? Ele teve algum problema cardíaco também, veio a falecer de problema cardíaco jovem, mas era um grande atleta também, né? E tive contato com esse pessoal, né? Depois eu parei e vinha andar de E mountain bike. durante essa época você deixou o triatlon de lado. Deixei o triatlon de lado, né? Eu consegui recuperar bastante rápido, né? Eu comecei correndo Santos, 83, eu corri o circuito, o Troféu Brasil. 93. 93, perfeito. Isso. Eu corri o Troféu Brasil já me preparando para o brasileiro de 94. Aí eu me ajustei de novo, e aí engrenou. Aí o mountain bike ficou parado até o Pedro lançar as provas do Cross Terra Levo Carnim. Não sei se ele se lembra dessas provas. Claro, claro. Isso. E você parou o mountain bike por quê? Sei lá, Eu fraturei a clavícula, né? Aí Ah, fraturei no a tombo, clavícula, perdi o entendi. patrocínio, aí foi aquele coisa toda. Eu falei, não, agora eu já estou formado, eu vou começar a correr o triatlon. Aí comecei a correr, o Marcos Paulo veio e fez os convites do pessoal da confederação, aí a gente começou a fazer as viagens, né? A gente teve um fomento muito grande até até o final de 1996. De 96 até 2000 a gente teve crise de confederação. Isso aí foi muito ruim, atrapalhou muito todos nós, né? Porque a gente não tinha verba para viajar mais, né? E antes a gente E você continuou competindo, continuei mas competindo no Brasil, mas você imagina, Michel, a gente viajar 2 anos, né? A gente já tinha um programa, viajar 2 anos, quer dizer, para entrar no circuito são 4 provas, 3 provas. Você levando pancada na cabeça na natação e aquele ciclismo veloz, e a gente é acostumado a andar com 4 caras, às vezes andar sozinho, chega lá andar com 50, é outra história. Demora para a pessoa claro. pegar esse ritmo. Então a gente estava em ritmo para de repente ter essa crise, que foi uma crise política, né? Ter essa crise que ficaram 4 anos, cara. Né? Aí entrou, depois só 2000, aí entrou o Carlinhos, aí veio com o COB, não era Indesp mais, e a verba do COB não foi a verba do Indesp.
né? Eu creio que o Indesp, a gente teve patrocínio da Petrobras, não sei se você se lembra disso, né? Não, Depois não me recordo, não. a Confederação tinha um patrocínio da Petrobras e era um patrocínio que dava muita força, inclusive Ilhéus foi Petrobras. Depois perdeu esse patrocínio da Petrobras e entrou a crise. O que segurou o triatlon nesse tempo? Foi o Nube com as provas dele. A gente ia correr Troféu Brasil e algumas provas do Rio, né? Mas sair era caro, né, Michel? Hoje é mais Claro, é. barato sair, mas na época era mais caro. É, Né? tá certo. Então Legal. foi uma luta. Léo, você ainda acompanha o triatlon? Desde quando que você não compete ou você compete de vez em quando? Não, eu parei tudo e me voltei para a minha carreira, né? Para cuidar da carreira, para os filhos, né? Eu tenho Claro, 2 filhos, né? claro. E, e a gente acompanho pouco, Michel, porque eu acho assim, a gente começa a acompanhar, eu sou bem apaixonado pelo esporte, então aperta o coração um pouco. Né? Então, assim, eu evito de acompanhar muito, mas de vez em quando acompanho. Comecei a voltar a nadar um pouquinho, né? Ganhei um pouco de peso, então falei, vou voltar a nadar, vou para equilibrar aqui com o trabalho, né? E só isso, né? Tá certo. Muito pouquinho, né? Tá. Fala um pouco, antes da gente prosseguir aqui, fala um pouquinho da tua passagem pelo pentatlo moderno, né? Uma modalidade eu acho super interessante, enfim, e a gente tem aí como nosso, não sei se ela é a única, mas a gente tem como ídolo no esporte a Yane Marques, né, lá de Pernambuco. Exato. Fala aí um pouco como é que foi essa mudança aí do triatlon pro pentatlo moderno. É pentatlo moderno. Eu tive a oportunidade de pegar um formato antigo, Michel, porque a gente começava com tiro, inclusive tive a oportunidade de participar de uma Copa do Mundo na Escola Naval do Rio, muito legal, né? Mas a adrenalina ela é diferente, né? Bem, vamos começar. Eu tive um convite do major na época, né? Que foi uma época que eu estava saindo da Brasil Telecom, eu estava em transição de patrocínio e ele me convidou para participar, né? E eu tive, assim, com colegas, né, convocado na Escola de Educação Física do Exército, encontrando com colegas que eram corredores, né? Você já era dentista do Já Exército era aí? dentista do Exército. A gente ia para a URCA no Rio. O Exército convoca os atletas todos para a URCA. O que eles conseguem mobilizar ali em todas as modalidades, fica todo mundo hospedado lá e corre por temporada. Que, aliás, o lugar ali é lindo, né? É muito bonito. O que incomodava é uma pista muito maravilhosa de correr, a gente corria. Exato. Ali, né? Com um problema, venta demais. Então, para correr atrapalhava às vezes. A gente tinha que correr cedo porque ia fazer uma série lá, mais tarde ventava muito, atrapalhava até para correr. Então, encontrava os atletas de outras modalidades sempre. Então o pessoal estava viajando, estava chegando, pessoal da corrida, pessoal de corrida de orientação. Então eu tive dentro do Exército contato com esses atletas convocados. O pessoal do paraquedismo chegava no café da manhã da Escola de Educação Física, o pessoal descia para tomar café, reunia aqueles atletas que estavam convocados ali das modalidades. Então eu fui apresentado a modalidade assim, com um colega que era atleta de pentatlo moderno, que corria, às vezes treinava conosco, e o pessoal vinha muito perguntar, porque eles começou com não posso treinar corrida hoje porque eu vou treinar natação, senão eu vou quebrar. Aí os caras viam a gente treinando, né? Então isso aí era muito legal, era muito divertido, né? E como é que foi essa incursão aí pelo hipismo, né? Quais são as modalidades do pentatlo? Vamos repetir, né? Hipismo, esgrima, natação, tiro e corrida. Exato, só que a coisa mudou, né? Começa com tiro, né? Tiro de chumbinho, né? São, se eu não me engano, 10 metros, 20 tiros. Eu acho que é isso, tem bastante tempo. Então tem que começar esse negócio na calmaria. Então não tinha aquela adrenalina. O cara tem que estar respirando até devagar para tirar. Entendi, claro. Então começava, depois passava para esgrima. Todo mundo jogava com todo mundo. E é muita adrenalina. São 3 toques. Tocou, perdeu ponto. Deu 3 toques, o cara ganha. Né? E os gringos são fera na esgrima. Muito emocionante. Depois a gente ia para natação, né, 200 metros. Né? Isso tudo no mesmo dia? Tudo em sequência.
Né? Aham. Natação 200 metros, é um dia, Michel, é um dia que A demora. competição Porque dura um dia só. dura um dia, mas é Ah, tá longo, certo. É o decathlon que é dura mais. cansativo. E o que É. acontece? Da hipoglicemia, porque você fica muito tempo parado na esgrima esperando para você jogar. Então, Uhum. é uma logística de alimentação bem diferente. Né? Então, natação 200 metros, e na época que eu competia, era equitação. Então, o pessoal pontuava, os primeiros atletas pegavam os primeiros cavalos, e não tinha cavalo para todo mundo, fazia uma rodada, o pessoal saltava e a gente pegava os segundos cavalos. Tinha, vamos supor, tem 12 atletas, 6 cavalos. Então, Certo. o primeiro saltava primeiro e o último saltava por último. Claro, e o cavalo, né? Só para deixar claro, o cavalo não é do atleta, né? Não O é do cavalo é atleta fornecido sorteado. pela organização. Então esse negócio era uma loucura. Dá o quê? Dá 2 minutos e meio, são 15 obstáculos, um duplo e um triplo. São 2 duplos e um triplo. Né? Então é muito emocionante também. Né? E você teve que aprender, né? A esgrima, o aprendi, tiro e a equitação ali no exército. aprendi aqui em Juiz de Fora. Né? Comecei com o pessoal me dando uma força, e a confederação, na época, passou pelas nossas crises, igual a confederação de triatlon passou, sendo que a confederação de pentatlo moderno, eu acho que isso é digno de nota a gente falar, era a última confederação em verba do COB. Quando entrou a verba do COB era a última confederação. Mas eles conseguiram, acho que graças ao exército, ao capitão na época que estava no Nordeste, a formar aquele pessoal que a IANE combinou com a IANE. Né? Ele formou um grupo e eles tinham lá 14 atletas, inclusive tinham outras meninas também que corriam bem, né? E combinou com as medalhas da IANE. Né? E essa confederação assim, ela fomentava muito, eu achava muito legal. Eu ganhei viagem para dentro do Brasil, mas eu ganhei as viagens. Em viagem, ganhei inscrição, que é uma coisa legal. Eu acho que seria um fomento interessante para os atletas que correm mais profissionalmente. É uma coisa que é um diferencial que eu acho digno de nota para quem fizer, sabe? Sabe, Michel? Uhum. E isso aí eu vi dentro do Bacana, isso pentatlo. aí. Tive arma Que legal. emprestada, ganhei roupa de esgrima da confederação, né? E muito emocionante algumas provas, né? E terminava com a corrida. Hoje mesclou corrida e tiro. Não sei se você chegou a assistir a prova da Iane. A prova da Iane. Assisti. A Eu prova da gosto Iane. bastante de pentatlo, acho interessante demais. E o pessoal corre, a corrida não é tão forte, eles primam muito pela tradição. Então o forte dos caras é tiro e equitação. Corrida e natação deles não é tão assim, não é extraordinário. Você pode olhar os tempos que não é extraordinário. E eu sou partidário, assim, se falando em esportes, eu sou partidário do triatleta que não tem, que ele acha que não tem condição de chegar lá, ele migrar para o pentatlo moderno e ganhar medalha olímpica. Eu acredito nisso. Né? Isso aí. Legal, fica aí, Fica aí o a recado. dica, digno de nota. Exato. Né? Mas foi um ano e pouquinho que eu competi, foi bem emocionante. Né? Não consegui, não fiquei mais tempo, né? Então não agreguei muito tiro, não atirava tão bem. E a equitação eu consegui, mas a esgrima também Juiz de Fora é complicado. Eu teria que ir para o Rio para treinar ou para ir para São Paulo para treinar esgrima. Aqui a gente teve, eu tive um cliente que ele foi treinador dos Paralímpicos no Brasil, era um cubano, sabe? Então eu Uau, que coincidência. joguei esgrima com esse cara aqui, né? Ele um dia ele falou o que ele fazia. Eu sou cubano, sou arquiteto. Aí, mas o que você faz? Esporte, não faz? Eu falo, não, esgrima. Eu falei, nossa, vai me salvar. Depois ele foi embora para os Estados Unidos. Então eu fiquei sem esgrima, que acabou, né? Mas ele, assim, na época, meu pai tinha uma casa, que era um consultório, tinha um salão, a gente ia para o salão, atendia ele, ia para o salão 8 horas da noite jogar esgrima. Né? Que legal. E dá para treinar esgrima sem ser na pista, enfim, né, com toda aquela parafernália conectada, né, eletrônica dá e tal, que naquela época era tudo com fio, né? Hoje em dia é tudo sem fio, mas naquela época eu imagino que então, que era tudo. Dá para treinar a esgrima? Você veste lá, enfim. Dá. Tem que as proteções tem que e tal. Né? Mas dá. E é bem emocionante, Michel. Bem legal. E é tudo rápido também, né? Tanto a esgrima quanto a equitação, assim, altamente emocionante. Né? Legal. Ô, Léo, fazendo aí né, você não acompanha, mas você sabe como é que tá a cena aí do triatlon, você já deve ter
visto, pesquisado, hoje em dia com a internet, com as redes sociais é bem fácil, em que ponto que nós chegamos no triatlon hoje, né? Os recorde de Ironman, o recorde que teve no ano passado aqui no Ironman de Florianópolis, Coutinho, a melhor marca aí para a distância e tudo mais. Fazendo aí esse comparativo, né? A evolução dos equipamentos é gigantesca. Eu acho que hoje, é minha opinião, eu acho que hoje a melhora dos tempos, esses recordes, ele se dá muito mais pela evolução dos equipamentos, de conhecimento dos treinos e também da própria nutrição, do que necessariamente pela evolução do ser humano, assim por dizer. O que você gostaria de ter utilizado que existe hoje, que na tua época não existia? Michel, de repente... Que você acompanha hoje, que você vê, que você sabe que existe e que na época força, talvez faria diferença. Quando eu parei, o pessoal estava começando a utilizar os pedais com célula de força e tudo. Eu nem sei se é assim que se diz, né? O Manzan até comentou, eu ouvi os potencímetros, potenciômetros, isso aí os medidores de potência. Exato, isso aí basicamente, e os equipamentos novos, as monitorações novas estão mais avançadas, né? Hoje, aqueles relógios de natação, acho que eu gosto disso, né? Eu utilizaria, sabe? Sei. Eu acho que é digno de nota, ajuda, né? Eu acho, Michel, que a gente vive uma situação que ela é um pouco política também, né? Eu tenho alguns amigos fora do Brasil e eu acho que é digno de nota a gente falar o seguinte: você sair do mercado de trabalho hoje e ser inserido novamente no formato que a gente tem de país hoje, é um custo muito alto, né? Você não é simplesmente uma confederação pegar um atleta e falar assim, eu vou te bancar e você vai só treinar. É o cara voltar para o mercado de trabalho depois com a profissão que ele angariar. Quer dizer, eu acho que a coisa tem que caminhar junta, sabe? Eu acho que isso também é um dos motivos de estar fraquejando um pouco. Sabe? Porque o cara tem que estar no mercado de trabalho. Se não estiver no mercado de trabalho, é complicado. E se ele sair do mercado de trabalho, eu sofri um pouco isso, para voltar para o mercado de trabalho, você fica para trás, você tem que pisar no acelerador. Né? Claro. E isso aí não tem confederação hoje no Brasil que veja isso, não tem pessoas que vejam isso, não tem patrocinador que veja isso. Né? Ao passo que o cara vai embora lá para, sei lá, para a Europa, com toda a crise que os caras estão vivendo, mas o cara tem o governo ele se vê obrigado a manter o cara enquanto família, independente do cara estar fazendo esporte ou não. Né? Você lembra daquela situação dos australianos vivendo de triatlon com seguro-desemprego? Não sei se você lembra disso. Não me recordo. Pois é. Comenta aí com a gente. Eu não me lembro quem comentou isso, mas o pessoal vai se lembrar disso. E os caras, muitos atletas, viviam em comunidades do seguro-desemprego e eram triatletas. Competindo, profissionalmente, né? As pessoas viviam disso. Na Austrália, quer dizer, os formatos são muito diferentes. Esse é um dilema, né? A gente tem conversado aqui com alguns entrevistados. Esse é um dilema que os mais novos aí que estão fazendo faculdade ou em vias de entrar na faculdade e tal, que eles têm, que é seguir uma carreira que a gente sabe que não é uma carreira de vida longa, né? Que mesmo que você tenha bastante sucesso, não é uma carreira que te dá uma recompensa financeira que te consegue manter por todos os outros anos que você não vai mais competir. Exato, profissionalmente, né? E se a pessoa não for da área de educação física, é mais desafiador ainda. Quer dizer, ele pode ser da área de fisioterapia, ajuda, mas, por exemplo, no meu caso, por exemplo, eu sou dentista. É completamente diferente, apesar de ter muito dentista triatleta. Tem colegas que foram triatletas, colegas que são triatletas, né? Por exemplo, o Mário Pedersoli, de Belo Horizonte, lá da antiga também, né? Dentista, foi triatleta, competiu comigo, foi da minha equipe Paraibana de Metais, né? E outros. Aí vocês têm ortodontista correndo aí de vez em quando, tem colega que eu sei é dono de clínica radiológica em Santos, eu não lembro dos nomes dos colegas, né? Uhum. Tem um colega de navegantes, dentistas, quer dizer, tem muito dentista competindo, mas a gente vê que o pessoal é mais amador e tudo, né? Não dá para profissionalmente, não, acho muito complicado. Um dos meus convidados aí, alguns episódios atrás, falou, o Fernando Nabuco, né, que hoje tem 70 e poucos anos. Ele disse, né, na época ele tinha acabado de voltar
da Olimpíada de Roma em 1960, se eu não me engano, foi lá fazer o revezamento 4% de natação, e com 17 anos, e o pai dele falou que agora, depois dessa experiência, né, ele continuava treinando a natação, mas o trabalho, enfim, o estudo falou mais alto para que ele justamente pudesse, depois de formado, ele poder trabalhar e poder, enfim, se sustentar profissionalmente, e foi o que o Fernando disse, né? Através desse sustento, ele conseguiu voltar a praticar todos os esportes e fazer muito mais esportes do que ele talvez jamais tivesse imaginado, justamente porque ele tinha essa segurança de ter uma profissão e, claro, né, tá ganhando dinheiro para poder sustentar outros esportes e uma vida aí viajando e competindo pelo mundo. Então esse seria um modelo ideal, porém, né, ninguém consegue render em alto nível depois dos 18, sei lá, entre 18, dependendo do esporte, entre 18 e 25 anos, 30 anos, se não tem uma bela de uma base, se não levou a sério uma carreira, pelo menos quase que profissional ou quase que inteiramente dedicada ao esporte. Então isso acaba sendo um tema bastante polêmico. Exato, e ele era um atleta, e deve ser até hoje, um atleta competitivo, né, Michel? Sem dúvida, ele é. Exato, e tem um formato dentro desse grupo que não é de gente competitiva, é o cara que quer ir lá, entendeu? E isso aí é que engrossa aí o grupão, né? Que a gente sai e vê o cara correndo de manhã, o cara fazendo crossfit, o cara fazendo a natação dele, e o cara quer fazer, mas é um cara que é um negócio meio lúdico, né? Isso, é diferente do formato dele, que aí já a gente tira o que aí? Não sei quanto por cento. Tira 5%, né? Não dá 10%. Talvez até menos, talvez até aí, menos. mesmo assim, o cara tá trabalhando, né? Os aficionados são poucos, né? Ô, Léo, então, você daria que tipo de... Que conselho que você daria aí, então, para quem tá começando a ter destaque agora, para um garoto, uma garota aí que tá com 14, 15, 16, 18 anos... ganhando prova, sendo campeão da categoria ou já migrando aí para profissional, que conselho que você daria aí? Olha, Michel, o conselho para quem está nos ouvindo seria mais ou menos isso aí que a gente vê. Se a pessoa gosta muito do esporte, eu acho que o caminho da pessoa, de repente, é a própria acompanhar com a formação, sabe? Eu acho que a pessoa não tentar pode deixar conciliar a formação, os dois, né? tentar conciliar os dois. Justamente por isso que eu falei, pela situação de país. Ou então sair, né, Michel? Infelizmente, dar um tipo de conselho desse no país da gente é triste, mas tem que sair do Brasil. Ou sai do Brasil ou vai segurar com a profissão e caminhando junto e se esforçar um pouquinho mais, né? Eu lembro do Cali falando isso. O Cali ele tinha essa visão. Ele falava assim: Casadio, o Reinaldinho tem que estudar. Eu lembro do Cali falando isso. O Reinaldinho tem que estudar, ele está fazendo educação física, eu cobro dele para ele acabar a educação física dele. O Reinaldo, naquela época que o Reinaldo estava andando, que eu tive, quer dizer, eu treinei com o Calinho uma época, então eu ia a São Carlos, treinava com o Reinaldo, peguei o Brad lá, né, e acompanhei aquele formato de treinamento deles que é completamente diferente do que eu aprendi com o Lauter, são escolas muito diferentes, apesar de ser mais agradável o formato de treinamento que eu fazia com o Lauter, o treino deles era maçante, mas eu tive a oportunidade de ver essa questão da preocupação com o estudo de um técnico. Olha que legal. Isso eu acho digno de nota, sabe? Sim, sem dúvida nenhuma. E eu acho que esse é o caminho, sabe? Tá com um cara pé no chão. Um cara, porque o técnico ele é muito aconselhador também. Tem que ser um cara pé no chão para orientar. Né? Que é isso que a gente quer para os nossos filhos, né, Michel? Exato. Eu acho que a coisa fica para outra geração. Não que a gente... Eu tive a oportunidade de falar isso com o Max, agora conversei com o Max um tempo, falo isso com o Marcos aqui, que o Marcos é o nosso presidente da Federação Mineira, meu amigo, e a gente viajou muito também, e a gente treinava muito junto. Eu falo, olha, eu acho que o que a gente tem hoje é para as nossas gerações futuras. Não que a gente esteja morto, não, de jeito nenhum. A gente tem um papel, né? Mas eu acho que a gente é baliza, né? E eu creio que esse grupo, que eu acho muito nobre da sua parte estar reunindo esse pessoal, e não pode se perder. Eu acho que formar um conselho, alguma coisa, para estar junto com o Coronel Laporta na confederação, para tentar fazer alguma coisa de peso,
para que as coisas não passem da mesma maneira. Isso aí é muito sério, né? Para ter renovação, né? Você mesmo já questionou isso, como que vai renovar, né? Numa condição política que a gente tem de país hoje? É uma pergunta muito séria. Né? Exato. Bom, e para encerrar, já que você mencionou aí o nosso presidente aí da Confederação Brasileira, né, recém-eleito, o Laporta, se você tivesse no lugar dele, né, se você tivesse aí esse privilégio de estar aí à frente de uma confederação, de um esporte que a gente gosta, de um esporte que eu acredito que tem aí bastante futuro e um esporte que tem bastante apelo para cativar cada vez mais e mais brasileiros, pensando aí numa medida, numa política, ou enfim, numa sugestão que você até pode dar aqui através do Endorfina para o Laporta, que eu sei que ele ouve a gente, ele e o Virgílio. O que você acha que poderia ser feito assim para impactar da melhor maneira o desenvolvimento do nosso esporte aqui no Brasil? Bom, Michel, eu acredito que ele... Bem, o que eu faria? Mas aí não sou ele, né? Eu formaria um conselho com esse pessoal antigo. Um conselho. Um grupo, e me reuniria de tempos em tempos com esse grupo, né? Lógico, ele é um coronel, acho que ele é coronel da reserva hoje, então ele tem os bons contatos dentro das Forças Armadas. O caminho seria através das Forças Armadas, assim como as Forças Armadas fizeram nos Jogos Mundiais Militares e começaram a contratar os atletas, assim como a França faz, apesar de ser muito menor. É um batalhão só de atleta que os caras têm. Então esses caras treinam. Né? O formato que eu acredito é um formato assim, senão não faz sentido. Mas você quer dizer das Forças Armadas chamarem os atletas, exato. Uhum. Porque, por exemplo, a gente tem um formato muito diferente, Estados Unidos e Europa. Os países da Europa, eu creio que seja assim ainda hoje, o atleta ele tem um status, né? Simplesmente por ser atleta, o cara, você deve ter essa noção, o cara tem, simplesmente por ser atleta, ele tem o status de ser atleta. No Brasil a gente não tem isso, a gente tem isso com o Guga, a gente teve isso com Ayrton Senna, lógico, mas com atleta assim, de outras modalidades, muitas vezes a gente não tem, né? A gente teve isso com a Daiane dos Santos, né? Mas assim, passou até. Né? A Daiane, inclusive, representou o exército, não é? Ou estou enganado? Michel, eu não sei. Eu acho que sim. Pois a Daiane foi da nossa equipe na época que foi Brasil Telecom, ela esteve conosco também, eu tive a oportunidade de conhecê-la, né? E é bonito de ver a carreira dela. Mas eu creio nesse formato, sabe? Do Estado bancando, eu não vejo assim, um patrocinador, tudo bem, mas é muito temporário, tem que ser uma coisa mais forte, e ter os conselheiros do lado dele, né? Porque a ação, Michel, eu acho que a gente está muito tolhido enquanto país, entendeu? Politicamente falando, a gente está tolhido, né? Tem que botar os caras para estudar, tem que ter, o que a gente pode ter uma faculdade apoiando, dando estudo, igual já teve, né? A Universo acho que chegou a patrocinar alguns atletas aí. Então, a Estácio de Sá, né? A Universo acho que também. Ah, é? A Estácio também. A Estácio tinha provas, né, que eram patrocinadas, mas eu acho que ela tinha, assim, alguma... Isso aí eu acho que é por aí, né? Eu acho que Legal. O caminho é esse. E fazer um conselho. Né? Interessante essa história do conselho. Pegar atletas de ponta, enfim, as próprias pessoas que estão passando aqui pelo Endorfina, reuni-las e tentar extrair disso, enfim, ideias e transformar as ideias em políticas, em caminhos aí que possam ajudar, né, a desenvolver o esporte. A gente tem ícones, né? A Fernanda, o Armando, o Alexandre, o Oscar, né? O Manzan, só aí são 5 pessoas que têm uma vivência assim, muito maior do que eu tive, que os caras conseguiram sair e viajar e foram sucesso. E continuam hoje, né, cada um à sua maneira, envolvidos com o esporte, né? Então, alguns até competindo, como o Galindes, o próprio Manzan. Então esse legado é um legado que eles podem perpetuar aí para as próximas gerações. Isso eu acho legal, né? Interessante. Uma visão aí que nunca, pelo menos até agora, nunca ninguém tinha pensado isso aqui dito isso aqui no programa. Legal. E outra coisa são as famílias, né, Michel? A gente tem que ter uma estrutura familiar também para apoio,
E isso também sedimentou muito, então complica também, né? Claro. Isso é Tá sério. É isso, Tá Michel. bom. Né? Bacana. Léo, foi um prazer conversar com você. Que bom que finalmente deu, né? Depois de tantas tentativas frustradas, a gente não conseguiu aí por problemas técnicos e conciliar aí nossas agendas. Me diz uma coisa, você hoje é dentista aí em Juiz de Fora. Você tá nas redes sociais? Quem quiser aí, depois de ter ouvido Michel, esse programa... é bom encontrar meu pai, cara. Meu pai. Mas quem quiser te procurar, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser, enfim, ter algum contato com você, alguém aí de Minas, alguém aí de Juiz de Fora, de BH, a enfim. Que eu tenho é o Marcos, né, que é presidente da confederação, é meu amigo, a gente se fala muito, o Marcos Alac, né, e o próprio meu pai, a gente tem trabalho junto com ele, uma vez por semana eu tô lá, às vezes 2 vezes por semana eu tô lá, é Antônio Casadio, né, ele tem o Facebook, então é fácil, às vezes quer falar comigo, pode tentar através do Facebook dele, né. Tá, ele tá no Facebook só como Antônio Casadio. Antônio Casadio. E o Marcos, Legal. Eu acho que também é um amigo, sempre estou falando com o Marcos e dá para o pessoal perguntar através do Marcos também. Eu chego logo a pessoa aí, né? Legal. Tá bom. Qual que é o sobrenome do Marcos aí, o presidente Alac. Marcos Alac. Com Q? Com K? Você sabe? H. Bom, depois... H. L-L-A-C-K. Tá bom. Legal, eu vou colocar aqui também nas notas aí do post do episódio de hoje para quem quiser, enfim, tentar aí entrar em contato com você ou de repente trocar alguma ideia e tal. Legal, Léo, muito obrigado pela tua paciência, obrigado pela tua participação. Um grande abraço aí para você e é isso aí. Isso, Michel, a gente agradece e você está de parabéns pelo seu trabalho aí. Eu acho que é super honrável e muito bonito mexer com a história aí e voltar com a questão da história. Aqui em Minas Gerais, Michel, eu esqueci de falar o nome da Camila Nassif, que ela fez a história do triatlo em Minas Gerais. Hoje existem alguns livros, mas eu acho digno de nota. Depois eu vou, inclusive, mandar para você isso. Legal, o que ela fez? A história do triatlo em Minas Gerais. Bacana, você tinha mencionado, acho que você não mandou, mas você chegou a mencionar isso, tá hoje certo. Eu não tenho nenhum contato com a Camila, mas eu tenho essa história em casa e foi uma dissertação de mestrado, foi alguma coisa dela assim. Então, legal, se você conseguir, eu vou tentar achá-la, enfim, contato com ela, mas seria bacana a gente, além de recebê-la aqui, da gente estar divulgando esse trabalho dela, né? Isso, mas o pessoal de Belo Horizonte, se você tiver algum contato, é mais fácil, né? O Tony, né? Eu não estou conseguindo contato com o Tony. Aliás, se você estiver ouvindo, Tony, me procura aí através do endorfinabr.com, porque os telefones que eu consegui do Tony, enfim, o Tony, o Mário Pedersoli também, né? E tem outras pessoas, enfim, tem outras pessoas também, e aí depois eu te passo isso aí. Tá bom. Né? Legal, Léo, foi um prazer, obrigado e um grande abraço. Para você também, Michel, obrigado. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel@endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!